clientes, elas compram mais que um tecido. Elas estão investindo real em um sonho, que é a Casas Capulanas. Então, eu acho que essa é a forma que eu tenho também de investir no negócio delas. Capulana, na verdade, significa tecido africano em Moçambique. Só que quando eu criei a CK, fiz uma pequena alteração, coloquei o K no lugar do C. Porque eu achava que esteticamente ficava mais bonito. Então, por isso que Casa das Capulanas é com K e não com C. A CK é o primeiro e-commerce focado, né, na venda de tecidos e exclusividades africanas. Eu comecei a CK em 2016, e aí foi numa demanda minha mesmo, de me conectar mais com a minha família. Eu sou filha de pai angolano e de mãe brasileira, por isso desse trabalho também, né? Eu queria estar mais próximo da minha família, me conectar mais com as pessoas que estavam em Angola. E aí a CK surge nesse momento, assim, nessa vontade de trabalhar mais a minha ancestralidade. Na verdade, eu comecei não entendendo nada de tecido, não sabendo absolutamente nada, e aí vem desse conhecimento mesmo. Tipo, eu fui muito pra feira, lá pros mercados em Angola, eu viajava praticamente todo mês, às vezes até 2 vezes por mês. Então foi isso, assim, indo. Eu gosto de conversar pouco, então eu perguntava mesmo para os vendedores: esse tecido é o quê? Significa o quê? Como que você sabe só de olhar qual que é a diferença do tecido? E também muita pesquisa, né? Fui para a internet, comecei a procurar. Então, assim, eu fui da minha vivência, misturei a vivência com o que eu fui achando na internet. A gente ainda tem muita coisa para aprender, tem muita coisa quando se fala de tecido africano, porque faz parte de uma cultura, né? E como a cultura ela é mutável, a gente tá sempre mudando, tá sempre, né? Tem que estar sempre buscando as referências. Então, assim, esse conhecimento eu ainda estou nesse processo, mas veio muito das minhas viagens para Angola, principalmente. Passa a acontecer, né? Eu sempre falo que a CK tem um antes e um depois do pedido 16+1. Eu sempre falo isso, porque foi um pedido que um amigo meu, né, fez. Quando começou esse negócio de, poxa, estamos em uma pandemia, agora tá tudo fechado, enfim. A minha mãe primeiro falou pra mim: pô, por que você não começa a fazer as máscaras com os tecidos africanos? A galera vai gostar. Eu fiquei meio assim, meio ansiosa. Geralmente a gente não escuta muito mãe. E aí o Felipe, ele também me mandou uma mensagem. O Felipe é um amigo, assim, um anjo da guarda. Ele foi meu chefe, depois a gente ficou amigo e, enfim, a gente é parceiro de vida. E aí ele também falou a mesma coisa. E aí eu fui e falei: vou tentar fazer, né? Fiz as primeiras máscaras. Tirei foto, coloquei no site e avisei pra ele. Falei: Fê, já fiz, tá lá. E aí ele pediu. Ele esse pedido 16+1. E depois dele, começou a entrar pedido, foi entrando 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aí eu fui entendendo que o e-commerce estava começando a acontecer. E aí eu fui buscar informação, fui buscar conhecimento mesmo. O primeiro curso que eu comprei foi um curso de Instagram, porque eu não sabia usar a ferramenta. Na verdade, eu até usava o Instagram, mas a CK até tinha também. Acho que na época eu tinha 1.500 seguidores, mas eu não sabia usar estrategicamente a ferramenta, sabe? Então eu fui buscar um curso de Instagram, aí eu fui buscar um curso de tráfego pago, aí eu fui entender qual é a dinâmica de um e-commerce, aí eu entendi que e-commerce não era um modelo de negócio, era um canal de venda, então eu precisava estudar varejo. E aí já cheguei numa época que a gente tinha 200 máscaras para fazer por dia, aí eu tive que chamar uma amiga para me ajudar no atendimento, e aí aluguei a garagem, enfim, as coisas foram acontecendo, assim, durante a pandemia. As meias e os guarda-chuvas foi um lançamento do ano passado.
E aí eu fiz esses produtos quando eu entendi que as máscaras tinham uma vida útil curta, né? Que não ia ser para sempre, assim. Embora eu acho que eu vou usar máscara para sempre e vai ter várias pessoas que vão acabar usando para sempre. Mas eu precisava me reinventar. E assim, gente, também, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu fui olhar o que estava acontecendo lá fora. Poxa, o que já tem na África com os tecidos que aqui ninguém olhou ainda, sabe? E aí eu vi que tinha meias e guarda-chuvas. Eu falei assim, é isso. E aí eu desenhei as estampas. Eu sou designer também, sou designer gráfico, né? Então eu comecei a desenhar as estampas e aplicar nas meias e, nossa, deu muito certo, assim. Com as meias, eu fiz parceria com uma marca que chama Meninos Reis. Eles são da Bahia. E aí no São Paulo Fashion Week do ano passado, eles saíram com as nossas meias. E várias portas se abriram depois das meias e dos guarda-chuvas, né? Porque até então ninguém tinha parado para olhar para isso. E é até interessante porque quando alguém me pergunta, então lá, por que você não faz roupa? Porque eu acho que ainda tem tanta coisa que ninguém olhou, que dá para colocar o tecido africano, sabe? Que a gente pode trabalhar. Então por isso que a CK tem as exclusividades africanas, porque o meu maior objetivo é sair da caixa. É trazer inovação, é trazer tecido numa coisa ainda que ninguém olhou. E ainda tem muita coisa pra gente trabalhar. Então esse é o meu propósito, assim, esse é meu projeto. A gente tem alguns clientes grandes na nossa cartela de clientes, né? Como a Globo, SBT, TV Cultura, Netflix também. A gente tem esses clientes, mas a maior parte dos nossos clientes são pequenos empreendedores. Por isso que nas minhas redes sociais, lá no perfil da CK, é um canal que eu deixo muito aberto para elas, né? E aí eu tô falando de clientes que são parceiras mesmo, que estão ali, que tá com a gente, que tá acompanhando. Agora eu tô no processo, por exemplo, de montar a nossa loja. Então eu tenho cliente que manda mensagem, coloca essa cor, coloca aquela cor, sabe? E aí eu acho que a minha forma de retribuir isso, não só na venda do tecido, é primeiro abrindo espaço para elas. Então eu sempre abro o espaço lá do nosso perfil, que a gente já tem uma audiência, então quando aparecem projetos legais, eu sempre compartilho, eu sempre posto lá e marco, falo, gente, vai lá seguir. E essa questão mesmo de trazer o conhecimento, trazer a minha bagagem, que eu fiz até aqui, que é pouco, mas, né, eu acho que é pouco, mas ainda assim, para algumas pessoas, pode ser muito, né? Então, eu acho que essa é a forma que eu posso... Eu quero que um dia, quando eu for embora, as pessoas lembrem da Toalá, assim, poxa, a Toalá foi uma pessoa que, de alguma forma, impactou a minha vida positivamente, sabe? Eu acho que a principal característica do tecido africano aí a gente tá falando do tecido africano como um todo, então existem muitos tecidos. Eu vou me atentar ao que a gente vende na CK hoje, que é o que a galera mais usa e que mais tem conhecido, enfim, que são os tecidos africanos estampados. Porque aí tem o tecido bordado, tem o basim, tem a lace, tem um monte de... É um leque muito grande. Mas vamos supor que é o que a gente vai falar do tecido estampado. É sempre se atentar às cores. Então, geralmente, o tecido africano é bem carregado de cor, porque eles são inspirados no processo de fabricação batik, né? Que não nasce na África, né? Eles surgem na Indonésia. Então, é um tecido que não foi criado na África, mas ele foi abraçado pela cultura africana e ele foi nomeado também na cultura africana. Então, é isso, tecidos bem coloridos, tecidos que são estampados dos dois lados, tem os tecidos tradicionais também. Poxa, como é que eu identifico? Aí é realmente uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada para, poxa, eu vou olhar esse tecido e vou entender, por exemplo, que ele é uma macaca, ou que é um kente, ou que é um tecido bogolã. Então, precisa sim de ter um pouquinho de repertório visual, né?
Mas eu acho que as principais características de, poxa, será que esse tecido é africano ou não? É as cores, que são sempre muito carregadas de cores, se ele tá estampado dos dois lados. E acho que essas são as duas principais características, assim, num primeiro momento, sabe? O tecido africano original, de qualidade mesmo, são os tecidos de algodão. E aí, dentro do tecido de algodão, a gente tem aí o Real Wax, o Demi Super e o Javá. Mas o que isso quer dizer, né? É o processo de acabamento. Então, por exemplo, o Javá, ele tem uma cera no final. Ele passa por uma cera que faz com que a fixação da cor tenha uma maior fixação da cor. Então, é por isso que ele leva... Esse terno que eu tô usando, por exemplo, ele é feito de um Javá. Depois que eu lavei, ele já toma a forma do algodão. Então, esse tecido, eu garanto que se você lavar ele todo dia, durante 10 anos, você vai ter o tecido. Porque ele dura muito sem desbotar. Eu acho até que esse é um diferencial do tecido africano, porque ele tem uma durabilidade muito grande. E aí, na cultura, é mais legal ainda, na cultura africana, porque os tecidos, eles são passados de geração em geração, né? Então, o meu tecido, por exemplo, o meu tecido do meu casamento eu vou dar para minha filha, que vai dar para minha neta, que vai dar para minha bisneta. Então, é muito legal também por conta disso, porque é uma herança mesmo que a gente carrega, sabe? Bom, o canal Toalá Antônia, ele é um bebê, é um projeto novo, né? Dessa empreendedora maluca de querer abraçar novos projetos. E aí, o canal vem de uma vontade minha também de poder contribuir, assim, trazer... Porque, assim, eu acho que durante o nosso percurso aqui na Terra, nesse plano, a gente precisa deixar algum legado, né? E eu acho que o meu legado vai ser através do compartilhamento de conhecimento. Então, eu criei esse canal para inspirar as minhas clientes mesmo, sabe? Num primeiro momento foi essa a ideia, de trazer para elas poxa, como é que eu faço para, sei lá, criar um e-commerce, o layout do meu site. Então a ideia foi justamente inspirar essas clientes, porque eu acho que é um ciclo, né? Se as minhas clientes vendem mais, eu vou vender mais. E aí a gente faz essa roda girar. Eu sempre falo muito isso, eu deixo sempre isso muito claro. Eu acho que sim, a internet ela é um recurso, ela é um canal de validação, né? Onde você vai realmente testar, entender produto, entender demanda, entender público. Mas eu acho que a loja física ela traz o tato. E aí por que eu falo que depende? Porque, por exemplo, no meu caso, os tecidos africanos ele é um tecido extremamente sensorial. O tecido é uma coisa que você olha e se apaixona. E eu acho que esse foi o meu maior desafio ao longo desses anos, fazer com que as pessoas se apaixonassem, se conectassem, porque o tecido africano ele tem isso, assim, você olha pro tecido, parece que ele foi feito para você, você foi feito para ele, você não quer outra coisa, você quer aquele. Então o meu maior desafio foi esse, fazer com que as pessoas se conectassem com o tecido pela internet. A importação no Brasil é algo bem difícil, bem burocrático. Durante a pandemia, principalmente, eu tive que buscar apoio internamente, porque, falando de Angola foi um país que, quando começou a pandemia, eles realmente fecharam. Então, assim, não entrava e não saía ninguém de verdade. Eles voltaram a abrir as fronteiras, assim, timidamente, do meio para o final do ano passado. Agora os voos começaram, mas ainda não são todos os dias. Então, durante a pandemia, que foi quando a CK deu esse boom, quando a CK realmente aconteceu, né, as pessoas passaram a conhecer, eu tive que buscar parceiros internos, porque não dava para fazer essa importação, porque estava realmente fechado, e Angola é o meu principal fornecedor. E aí, hoje, a gente trabalha também com uma trade que ajuda a gente nesse processo de importação.
Legal. Então tem uma empresa que faz esse processo pra gente de importação. Mas eu ainda trabalho com os parceiros internos. Assim, eu sempre quis ser líder do mercado, eu sempre quis estar na ponta e ser uma referência. Mas eu nunca tinha sonhado em ter uma loja até um dia que eu li um livro do Alfredo Soares. E aí eu li no livro que ele falou que e-commerce não era um modelo de negócio, era um canal de venda. Eu falei, nossa, gente, que loucura. E a partir dali comecei a sentir essa necessidade. Depois disso, algumas pessoas começaram com frequência a bater na minha casa, clientes que viam lá no site, o endereço que a gente tem, o escritório hoje é dentro da minha casa, né? E aí eu fui vendo que as pessoas começavam a acordar o cliente batendo, aqui não é a Casa das Capulanas, eu vi no site, vim aqui. Inclusive clientes grandes, né? Então eu falei, poxa, eu acho que agora tá na hora, né, de abrir esse mercado e trazer a galera pro sensorial e criar essa nova experiência. Como é que eu estou me sentindo? Eu tô ansiosa, na verdade, porque eu ainda não sei direito como é que vai funcionar. Eu nunca tive uma loja, né? Eu não sei ainda como é que vai ser isso. Mas, assim, eu tô muito ansiosa e grata também, porque, poxa, depois dessa pandemia toda, né? Você tá construindo, abrindo portas e não fechando. E ao longo da pandemia toda, eu fui abrindo portas. Graças a Deus, eu não tive nenhum momento que eu falei, poxa, agora esse mês eu não sei se vai dar. A gente passa um mês ou outro mais apertado, né? Poxa, o resultado não foi o que a gente planejou, o que foi desenhado. Mas assim, eu acho que agora eu vou falir, não teve isso, né? Então, assim, eu fico feliz, porque eu acho que timidamente a CK tá conquistando o mercado ali, tá indo, sabe? Tá funcionando, tá dando certo.